Havendo quórum regimental, declaro aberta a 9ª reunião ordinária da Comissão de Relacionamento Institucional, Comunicação, Relações Internacionais e do Mercosul. Mas, primeiro eu peço desculpas aos senhores por ter adiantado a data da reunião. A nossa data é na quarta-feira e nós adiantamos para a data de hoje. Nós teríamos, como a nossa próxima reunião, nós iremos escutar aqui a explanação do presidente do Sindicato Calçadista de Santa Catarina, de São João Batista, mas por conta das chuvas e de tudo que vem ocorrendo em Santa Catarina, a gente vai ter que marcar para uma data posterior, quando o presidente Almir puder se fazer presente, por conta do ocorrido nesse final de semana no cenário internacional, com o início dessa guerra Hamas-Israel, com mais de 1.000 brasileiros em solo israelense, e consultando a assessoria aqui da comissão de como se faria esse tipo de abordagem, a gente chamou a reunião com 2 requerimentos. Um primeiro requerimento que já estava para ser para a próxima reunião, e um segundo requerimento para que nós tenhamos notícias por parte do Ministério da Defesa de quantos são os catarinenses em solo israelense, quem são esses catarinenses e qual é o plano de evacuação do solo de Israel destes catarinenses. Então eu passo, eu tenho que falar da ata da outra reunião? Eu não sei se... Então todo mundo conheceu, todo mundo acho que teve acesso à ata previamente. Coloco a ata em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Então a gente passa para o primeiro requerimento, requerimento 4126 de 2023, que requer a formulação de convite ao senhor José Silvio Guise, representante da Cooperativa da Construção Civil do Estado de Santa Catarina, para, na data de 25 de outubro, às 17h15, comparecer a esta comissão, a fim de explanar acerca do cenário político e econômico que envolve a indústria da construção civil em Santa Catarina, destacando os principais problemas ou entraves que prejudicam o desenvolvimento do setor, com destaque para a questão relacionada à importação de aço, cujo preço no mercado nacional estaria se mostrando injustificadamente elevado e onerando sobremaneira os custos da construção civil e demais áreas que necessitam dessa matéria-prima para exercer as suas atividades. Então coloco este requerimento em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, permaneça como estão, aprovado. Ok. Então, o segundo requerimento, que é o que nos fez adiantar a nossa pauta, como eu disse antes, relacionada a essa guerra que iniciou neste final de semana, com o ataque surpresa do Hamas contra o Estado de Israel e a declaração de guerra por parte daquele Estado. Então, apresentamos o requerimento 4127 de 2023 com a seguinte redação. Requer seja encaminhado ofício ao senhor, excelentíssimo senhor ministro de Estado da Defesa, solicitando informações acerca das medidas adotadas pelo governo federal para efeito de repatriação de brasileiros residentes ou que, circunstancialmente, se encontrem no território de Israel ou na faixa de Gaza e desejam retornar ao Brasil. B. Do número total de brasileiros que se encontram em situação referida no item anterior, destacando entre eles, se possível, os nomes dos quais são naturais e originários do Estado de Santa Catarina, para que essa comissão tenha condições de acompanhar a repatriação destes catarinenses que se encontram em solo israelense. Então, coloco em discussão o presente requerimento. Por favor, deputado Sareta. Senhor presidente, eu
Queria manifestar minha concordância com o requerimento. Acho importante ter essas informações. Nós estamos vivendo um momento delicado e eu estava acompanhando ontem e hoje, inclusive, algumas repercussões e ações, inclusive do governo brasileiro. Conforme noticiado, já encontra-se em Israel um avião do Brasil, inclusive com previsão de ter decolado, ou estar decolando nesse momento, trazendo brasileiros. Acho que essa ação rápida do governo brasileiro é importante. E é importante, sim, que a gente tenha essas informações. Eu queria lhe parabenizar também por rapidamente também tomar uma providência aqui no âmbito dessa comissão que trata das relações internacionais, que a gente vive um momento extremamente delicado aí em função desse conflito. Então, quero manifestar minha concordância e dizer que a gente tem expectativa das informações, mas mais do que isso, a gente tem expectativa, claro, garantir a segurança das pessoas, o retorno, mas que esse conflito possa ter o quanto antes possível um desfecho positivo no sentido do restabelecimento na paz naquela região, pela região e também pelo mundo, porque isso tem implicações globais. Obrigado, senhor presidente. Deputado Fabiano. Acho que é importante essa colocação que Vossa Excelência faz, até porque são os dois países, né? Tem que ver os brasileiros que estão em Israel e os brasileiros que estão na Palestina. Pelo que eu vi até agora, são 1.400 que contataram a embaixada pedindo ajuda e o Brasil disponibilizou 5 aviões, um que foi e os outros 4 estão esperando autorização do governo israelense para que eles possam aterrissar lá para trazer esses passageiros. Acho que isso é interessante a gente observar, porque nos dois lados hoje nós temos brasileiros, né? É preciso trazer dos dois lados, né? Dos dois países. Perfeito. Mais alguém gostaria de discutir? Deputado Mário? Apenas complementando as informações passadas pelos deputados Neudi, Sareta e Fabiano, os brasileiros que estão na faixa de Gaza estariam sendo reunidos em alguns ônibus para poderem sair da faixa de Gaza rumo ao Egito e dali serem transportados de volta ao Brasil. Essas são as últimas informações que a gente recebe, mas corroborando com as duas manifestações, acho muito importante um posicionamento da comissão, marcando exatamente a sua preocupação com todos os brasileiros que vêm acompanhando este lamentável episódio da humanidade. Deputado Cadorim, por favor. Bom, senhores, eu estive lá há semanas atrás e o local onde eu me hospedei, as proximidades foram bombardeadas. Então, ontem foi aniversário do meu filho e eu aproveitei o momento para fazer uma reflexão, porque você está numa situação hoje e amanhã ela pode mudar completamente, né? Que a gente aproveitasse o momento na festa de aniversário dele ontem. E o que aconteceu lá foi algo que os próprios israelenses não esperavam. Eu, por diversas vezes, questionei os nossos guias se eles se sentiam seguros no país, né? E a resposta era categórica: sim, nos sentimos seguros. Nós temos, eventualmente, atentados individuais, então pessoas que acordam e têm a iniciativa de pegar uma faca e atacar alguém no comércio. Isso era imprevisível e isso acontecia com uma certa frequência. Porém, ataques maiores, né, atentados terroristas, como foi o que aconteceu, eles não mais se sentiam ameaçados. Por conta da tecnologia, por conta da inteligência israelense, né, do sistema de segurança deles, dos órgãos de segurança. Então, e hoje isso está sendo muito questionado, né? Qual é a capacidade mesmo de Israel ou de qualquer outro país, se não Israel, qualquer outro, de prever um ataque dessa magnitude, com essa violência, com essa selvageria? E a resposta está no ar ainda. Agora o momento é de resgatar os sequestrados, idosos, mulheres, crianças enjauladas, pessoas sendo executadas, e essa execução sendo transmitida ao vivo pelas suas próprias redes sociais. Uma selvageria, repito, um terrorismo
que já não caberia numa Idade Média, quanto mais nos tempos modernos. Eu continuo em contato com essas pessoas lá, graças a Deus esses nossos conhecidos estão em segurança, mas é uma situação que nenhuma luta por independência territorial justifica, nenhuma. Porque, por vezes, a gente ouve comparações de que Israel também oprime o povo palestino, mas eu não vi nenhum relato de israelenses invadindo uma festa e assassinando centenas de pessoas a sangue frio, estuprando as mulheres, sequestrando as pessoas e levando para o seu território para usar agora como moeda de troca. É isso que eles vão ser feitos. Aquelas crianças enjauladas serão usadas como moeda de troca para encerramento dos bombardeios, que são uma resposta mínima que o Estado de Israel está fazendo contra os líderes do Hamas. Eu acho que o Brasil ele precisa se posicionar, o Brasil inteiro, não só o nosso Estado, o Brasil inteiro precisa se posicionar de uma forma mais enfática com relação ao que está acontecendo lá, tratando o terrorista como terrorista, como já deveria ser tratado o Hamas há muito tempo, e que esse seja, como os próprios israelenses dizem, no seu juramento, a Massada. Massada é uma história muito forte de resistência do povo israelense, onde toda uma comunidade se suicidou contra a possibilidade de serem escravizados. Então, hoje, o Mossad ele faz o juramento nessa localidade, dizendo Massada nunca mais. E foi isso que o embaixador de Israel fez ao declarar na ONU que isso nunca mais vai acontecer, e foi isso que o ministro da Defesa também deixou claro, que isso jamais vai acontecer. O Hamas foi cerceado, mas não foi quebrado. E agora é exatamente o que Israel se propõe a fazer de uma vez por todas. Esse tipo de ser humano, se é que dá para chamar assim, não pode mais conviver em sociedade. Não tem mais a menor possibilidade de pessoas desse tipo, com esta agressividade, conviverem em sociedade. E eu desejo que essa guerra se encerre o mais rápido possível, que os sequestrados possam voltar em segurança para suas famílias e que o Estado de Israel termine de uma vez por todas com a possibilidade de qualquer outro grupo terrorista que os ameace novamente, assim o fazê-lo. São anos, décadas, séculos de um povo oprimido. Há ainda questões a serem tratadas territoriais, mas é fato que o povo de Israel não ataca, ele só se defende. Isso é histórico, isso é fato, isso não é o Mateus que está falando. E, mais uma vez, o Estado de Israel agora se defende, mas agora de uma forma mais enfática. E eu, sinceramente, só desejo, do fundo do coração, que aquelas pessoas possam voltar em segurança para suas casas e que um dia eu possa esquecer algumas das imagens que eu presenciei nos vídeos enviados pelos meus conhecidos. Obrigado. Então, encerrada a discussão, desejando paz, que vidas sejam poupadas, mas fazendo o papel dessa comissão, que é defender, e nós estamos aqui tratando da Assembleia Legislativa, que nós tenhamos, o quanto antes, essa relação dos catarinenses que estejam lá e que queiram retornar ao Brasil e a Santa Catarina, para que a gente possa acompanhar como é que isso está se dando, que a gente sabe o governo brasileiro está se empenhando, a Força Aérea, para que isso ocorra no menor tempo possível, mas é dever dessa comissão, deputado Sareta, que a gente acompanhe estes catarinenses que com certeza estão lá e, sem sombra de dúvida, muitos querendo regressar em busca de paz ao solo brasileiro. Então, coloco em votação o requerimento. Quem aprova, permaneça como está. Aprovado. Não tendo mais nada. Pois não? Se eu me permite aqui, eu quero apenas fazer um relato que em 2019, nós estávamos no primeiro ano aqui do mandato passado,
E eu, com a permissão do deputado Fernando Krelin, que era presidente da comissão do Mercosul, eu fui representar a Assembleia num evento, numa Assembleia do Mercosul, em Montevidéu, no Uruguai. E, na oportunidade, eu levei para a Assembleia uma sugestão que foi encaminhada por empresários de Santa Catarina, que produzem equipamentos agrícolas e que depois lá se descobriu que é um problema do Brasil inteiro e do Mercosul, né? Porque a Europa tem a intenção de comprar esses produtos, esses equipamentos que nós aqui produzimos para resolver, digamos assim, os nossos problemas nas pequenas propriedades. Porém, a dificuldade é porque nós não temos uma classificação desse produto. Como no caso a linha branca tem o Inmetro, que diz lá se a geladeira é A, B, C, D, o micro-ondas e tudo mais. E que na linha da produção agrícola os nossos equipamentos não são classificados. E que então nós poderíamos, na comissão do Mercosul, né, na Assembleia Geral do Mercosul, criar uma comissão que fosse classificar os produtos oriundos do Mercosul, se esse produto é bom, não é bom, se ele é A, B ou C, para facilitar a venda desses produtos para não só a União Europeia, mas para o mundo todo. E, na oportunidade, houveram deputados do Paraguai, da Argentina, da Bolívia, do próprio Uruguai, que se interessaram porque eles também têm essa mesma dificuldade no seu país de vender esses equipamentos que são criados aqui, né, ou seja, por engenheiros que aqui criam, produzem, criam empresas para isso, mas que não conseguem vender por não ter uma classificação. Só que no ano seguinte veio a pandemia, as assembleias do Mercosul deram uma parada e também não foi mais se mexido nessa história. Eu acho que isso é algo que nós podemos aqui na comissão aprofundar mais uma vez esse tema, porque isso pode ser uma sugestão levada da Assembleia Catarinense para o Mercosul e quem sabe nós vamos criar um órgão aí que vai melhorar os nossos equipamentos e permitir uma exportação de produtos de Santa Catarina para o mundo. Faço uma pergunta, senhor. É um requerimento extra-pauta? Para que a gente... Não, eu só estou levantando aqui a sugestão de um tema para a gente aprofundar nas próximas reuniões. Porque é um tema muito importante esse que o senhor traz, né? O senhor esteve lá representando, pré-pandemia, e é um assunto da maior importância. Vamos discutir entre nós o que a nossa comissão, e por qual canal a gente sugere isso ao Mercosul e aos países envolvidos. O deputado Mário? Tem algo a ver com agricultura de precisão também, Fabiano? Deputado, eu lembro que na época, algumas empresas que produzem para os aviários aqueles aquecedores, os pellets, as empresas que desenvolveram as máquinas que mexem na cama do aviário, algumas empresas que desenvolveram algumas máquinas para pequena propriedade para fazer o feno e a silagem, eram ali uns 10 ou 12 equipamentos diferentes que empresas de Santa Catarina desenvolveram a técnica. E eu lembro que a Holanda, e tinha mais um país que queriam comprar, mas pediram uma classificação do produto. Compreendo. Um aferimento, como o Inmetro faz para alguns... Que tivesse qualquer aferimento do produto. Perfeito. E, na verdade, não tinha nada disso. Só para uma sugestão, como o deputado Fabiano já iniciou esse processo lá em 2019, quem sabe criarmos um documento da nossa comissão sugerindo ao Parlasul, né, a reunião dos parlamentares do Mercosul, e o deputado Fabiano pudesse, numa próxima reunião, uma sequência de reuniões, que a gente não tem o calendário aqui, mas pudesse representar a nossa comissão lá novamente, mas já com alguma coisa da comissão, quem sabe a Secretaria de Agricultura, de Desenvolvimento Econômico do Estado, possa nos auxiliar nisso também, para levar algo e criar um protagonismo na Santa Catarina, criar um protagonismo lá no Parlasul. Eu quero lembrar que, além do Inmetro, com N, nós temos o Imetro, que é catarinense. Corresponde aqui a uma instituição que hoje tem desenvolvido um trabalho espetacular. Semana retrasada eu tive a oportunidade de visitar em Chapecó um galpão que foi construído pelo empresariado da região oeste, que faz aferimento nos tanques de caminhões para transporte de combustíveis. E, sem custo para o Estado de Santa Catarina, foi montada uma estação de aferimento do Inmetro, que foi inaugurada, inclusive, a questão de 15 dias lá em Chapecó.
Os caminhões que vinham tinham que sair de Palmitos, onde há uma belíssima fábrica de tanques enorme para transporte de combustíveis, tinham que sair de lá, vir a Itajaí para fazer o aferimento e retornar. E, na oportunidade, estava sendo aferido um tanque desse, de 40 tanques, caminhões-tanques, comprados por uma empresa de Goiás, para poderem ir para Goiás, depois de aferidos pelo Imetro. IM, não tem o N, porque é estadual. E acho até que a gente poderia, eventualmente, se porventura tiver, enfim, o encaminhamento puder abarcar o Imetro catarinense, fazer uma consulta a eles, convidá-los, ou convidar alguns dos seus diretores. Um deles, me parece, Imetro, irmão do nosso deputado Stener Sorato, que hoje preside o Instituto de Metrologia de Santa Catarina. Daqui a pouco podemos ir amarrando as coisas e quem sabe. Bem lembrado, deputado Mário. Eu acho que ficou bem registrado, a nossa assessoria está acompanhando e vamos ver as melhores possibilidades, tabelando aqui com o deputado Fabiano, que está mais inteirado do assunto. Um assunto interessante, do interesse de Santa Catarina e que essa comissão tem que levar adiante. Então, não tendo mais nada a tratar, declaro encerrada a presente reunião. Obrigado.